Boa tarde, pessoal. Assunto polêmico hoje. Quer dizer, não é polêmico, é desconfortável, né? Vamos esperar o pessoal entrar. Vamos entrando. Quem tiver dúvidas pode fazer durante a live. Esse assunto é para acalmar um pouco o coração de quem já passou por essa decisão ou quem está precisando optar por essa decisão. Vamos elucidar, tirar um pouco da sombra que tem por trás desse assunto, né? Então, deixa eu chamar a minha prima, querida Lia. Oi, Paulinho. Oi, prima maravilhosa. Tudo bom? Tudo ótimo e Bem, contigo? Então, vamos falar de um assunto que é muito caro para o emocional dos os meus pacientes e os teus, né? Porque tu é especializada em luto e até para nós mesmos, né, Paulo? para nós mesmos também, né? Então, claro, a gente vai falar sobre eutanásia em animais, mas tudo que vai ser abordado aqui, a gente tem que entender que no luto com seres humanos, o processo é parecido, né? Então, primeiro, antes de começar, eu queria explicar qual é o protocolo que um veterinário sério tem que seguir ao optar por eutanásia. Porque a gente sabe que tem muito veterinário, facão, né, que sugere eutanásia por qualquer coisa. Tem também muito proprietário, facão, que quer fazer eutanásia por qualquer coisa, porque o tratamento se tornou muito caro, ou porque o cachorro só está dando gasto. Tararara. Então, eu vou explicar qual é o processo legal para decidir o procedimento da eutanásia, tá? Então, o que nós, veterinários, somos obrigados a ponderar antes de decidir esse procedimento? O que é uma eutanásia, primeiramente, né? Então, a eutanásia é a interrupção da vida. Então, a gente leva o paciente à morte, né? E quando que a gente opta por este procedimento? Quando o animal não consegue mais realizar funções fisiológicas, como fazer xixi, cocô, não consegue mais se alimentar sozinho. Se o dono está dando comida e o animal está ingerindo, ainda a gente segura, né? Vômito, sangramento, tetraplegia, né? Não consegue se movimentar. Tem várias coisas que a gente tem que analisar, né? Se o animal está tendo qualidade de vida, é feito alguns exames para ver se não existe recurso terapêutico para tirar esse animal dessa situação, né? Porque se ele já foi feito todos os tratamentos possíveis e o animal não apresentou uma resposta boa, só está sofrendo, né? Às vezes é um câncer terminal, às vezes o animal foi atropelado, enfim, tem várias situações onde a gente acaba optando pela eutanásia e a gente sugere para o proprietário, em comum acordo, o proprietário aceita, né, fazer o procedimento. Mas tem que seguir essa linha. O animal tem que estar, ele tem que se enquadrar nesse protocolo para estar apto a passar por esse procedimento. Do contrário, não é indicado, né? Se o animal não fez todos os exames necessários, se o animal não passou por todo o tratamento que ele poderia ter passado, se ele ainda está se alimentando, ainda demonstra sinais de felicidade, como balançar o rabinho, né?
se ele está lúcido, a gente tem que dar uma chance para esse animal responder a algum tratamento, né? Tu tem alguma coisa a falar sobre essa parte, Lia? Eu acho que essa parte é muito técnica, assim, para mim. O Tá. que eu vou falar é questão de a gente até pode se preparar para isso. A gente sabe, né? Posso falar da parte emocional e psicológica, né? Que a gente sabe que não tem jeito, vai ser um ato de compaixão com esse animal interromper esse sofrimento, que a gente sabe que é o melhor para ele, porque ele ficar com a gente só porque a gente quer eles é muito sofrimento, mas a gente nunca está preparado para Deus. E outra coisa técnica, antes de passar para a parte psicológica que eu queria falar, é como que é o protocolo da eutanásia. Porque muitas pessoas dizem assim para mim, que vocês fazem? É uma injeção? Eu quero, me ligam na clínica, eu quero fazer aquela injeção para matar meu cachorrinho. Eu recebo muito esse tipo de ligação, né? Então, como é que é o protocolo? Então, o animal passou por todo o protocolo para a gente perceber que existe. Oi, Bruno! Meu sobrinho está nos assistindo, né? O mozão da tia Pau. O animal já passou por todo o protocolo. A gente percebeu, então, que ele está apto a passar por esse procedimento, porque a partir dali só vai haver sofrimento desse animal. Então, a gente decidiu a eutanásia. Qual que é o protocolo, então? É feito analgésicos de altíssima potência, porque a eutanásia ela causa uma parada cardiorrespiratória no animal, e isso dói, né? Então, para que o animal não passe sofrimento nem antes da morte, então a gente faz analgésicos potentes. A gente faz relaxante muscular e faz um anestésico para fazer com que esse animal entre em plano anestésico. Então, nesse plano anestésico que ele entra, a gente poderia fazer qualquer procedimento cirúrgico nele que ele não sentiria dor. Então, a partir desse momento, a gente faz o medicamento que vai causar a parada de movimentos musculares. Isso inclui coração e diafragma. Então, o animal para de bater o coração e para de respirar. E isso acontece sem sofrimento. Então, ele dá um último suspiro e ele. E aí ali acaba o sofrimento dele. Esse é o protocolo correto e não é um protocolo barato de se fazer, se seguir bem certinho. Então, tem veterinários que fazem de uma forma mais barata e que o animal acaba tendo sofrimento durante esse processo. Ah, vai morrer mesmo. Isso, a gente é obrigado por lei a fazer a eutanásia humanizada, que se chama, que é promover bem-estar e conforto até no momento da morte, né? Porque é isso, por isso que a gente optou pela eutanásia, para fazer esse animal parar de sofrer. Então a gente tem que tirar isso dele até no momento do protocolo, né? Desculpa aí, pessoal, sinusite vai pegando. Então, a partir daí, é isso que a parte técnica, né? O que cabe à nossa querida psicóloga que está aqui, né? Como fazer para que essa decisão, nós vamos falar da decisão que a gente toma antes, vamos falar das pessoas que já tiveram que optar, mas ainda não superaram, né? Vou falar alguns itens aqui. Como fazer essa decisão ser menos dolorida? Tô com o meu paciente terminal, o meu cachorrinho, o meu gato, em fase terminal, fizemos os exames, ele não está progredindo a tratamento nenhum, e o veterinário sugeriu que a eutanásia seria o melhor caminho para ele. Como que eu posso me preparar para isso? Eu acho que o primeiro passo, Pauli, é a gente saber que a gente fez
tudo que estava ao nosso alcance para o melhor dele, do pet, no caso, né? Saber que a gente fez o melhor, que a gente fez tudo que estava ao nosso alcance e a gente precisa pensar nesse bichinho também, né? Porque ele não é um ser inanimado que eu brinco de médico com ele, né? Ele sente dor, ele sente desconforto, ele se incomoda. Então, se o profissional responsável por esse bichinho tá vendo que o melhor é essa interrupção, a gente precisa confiar. A gente precisa confiar no profissional quando ele diz que eu não tenho mais o que fazer. Se tu quiser levar para casa e continuar e ficar esperando, é uma escolha, né? Porque o profissional, ele nunca vai chegar e vai dizer, tu tem que fazer isso. Vocês orientam, mas quem toma a decisão mesmo é o dono, é o tutor. Então, tá com uma consciência tranquila de que tudo que foi possível foi feito, que esse tutor deu o melhor de si para aquele serzinho e não ficar com aquela culpa de, será que eu podia ter feito mais? Porque se desse para fazer mais, o veterinário diria, né? Um veterinário responsável, né? Porque a gente sabe que profissionais... Essa é a importância de tu confiar na pessoa que tu tá levando o teu pet, né? Porque eu vejo muitas pessoas, elas procuram a eutanásia por preço. E isso não vai fazer bem pro teu psicológico depois. Porque se tu não tá levando num profissional que tu conhece, que acompanhou todo o caso clínico, que tu confia, o fim desse animal vai ser o mesmo, porque o veterinário vai fazer eutanásia. Mas o teu coração, às vezes, não vai ficar em paz, né? Porque existe um vínculo que o veterinário cria com o proprietário, né? E eu, como veterinária, com 11 anos de profissão aí, alguns pacientes a gente acabou tendo que fazer eutanásia, né? O que eu noto? O proprietário que menos sofre, não quer dizer que não sofre, mas o que menos sofre é aquele que está ciente de que fez o que precisava ter sido feito. Então, aqueles proprietários que já vêm nos procurar para eutanásia, porque estão querendo se livrar de um problema, eles acabam ficando com essa pendência emocional mais tempo, porque ele nunca vai saber se ele podia ter feito mais pelo animal. Então, essa tranquilidade, tu vai acabar investindo, vai acabar sendo oneroso para ti, e até o fim da história para ver se o animal responde ao tratamento, faz exame, faz isso, faz aquilo. Mas isso vai ser uma tranquilidade emocional para ti depois, né? Então, a tranquilidade de saber que fez tudo é mais importante do que o protocolo da eutanásia para o psicológico do dono, né? Mas daí depende da pessoa também, né, Paulo? Algumas pessoas tá tudo bem, né? Inclusive, já ouvi comentários do tipo, meu Deus, eu fui muito egoísta optando pela eutanásia. E daí eu pensei, mas por que egoísmo? Tu pensou em ti? Tu pensou no teu bem-estar ou tu pensou no bem-estar do teu bichinho? É que a pessoa sabe a motivação que fez ela tomar a decisão, né? Então, tem veterinário que vou ter que tomar uma água aqui, porque me deu crise de tosse. Tem veterinário que sugere a eutanásia porque o dono não para de pedir isso, entendeu? Não é o nosso caso, a gente não trabalha dessa forma, a gente perde o cliente, mas não sugere eutanásia sem que seja extremamente necessário, né? Mas então, esse é um ponto, né? Melhor preparação que tem para ti superar essa dor é tu confiar no veterinário que está te atendendo, tu confiar que tu fez tudo o que precisava ter sido feito,
né? Isso aí do EC que a gente fica. Sim. E se eu tivesse esperado mais um pouco? E se eu tivesse feito isso? E se eu tivesse feito aquilo? Eu acho importante a gente deixar claro que ninguém vê dois caminhos, um escrito certo e o outro escrito errado, e vai no errado pensando, nossa, aqui tem tudo para dar ruim, é nesse. Ninguém faz isso. A gente sempre escolhe achando que está fazendo o melhor, a gente faz para acertar. É muito injusto com a gente, anos depois, dias depois, horas depois que a gente viu o resultado de uma ação, pegar o chicote e ficar, eu devia ter feito diferente. Não, não podia ter feito diferente, porque os recursos que se tinha naquele momento, as opções, as experiências, os aprendizados, ali eram uns, que agora são outros que tu adquiriu por ter escolhido aquilo. Se tu tivesse escolhido diferente, seriam outros aprendizados e não necessariamente melhores do que isso. E tem casos, tem doenças específicas que a gente consegue até estimar para o proprietário como é que vai ser o futuro desse animal se ele continuar vivo, né? Por exemplo, assim, há uns meses atrás a gente eutanasiou um pacientinho porque ele tinha disfunção cognitiva, ele já não sabia mais onde ele estava, ele ficava vocalizando, ele fazia xixi e cocô nele mesmo, ficava andando em círculos pela casa a noite inteira. Claro, aqui os donos não conseguiam mais dormir e tal, mas não foi. A gente sentiu que não foi porque ele estava incomodando os donos. A gente percebia, o animal estava perdendo peso, a gente estava entrando com analgésico, com medicamentos que melhoravam a perfusão cerebral, acupuntura. A gente fez todos os recursos que a gente tinha, a gente usou. O animal teve micro vitórias clínicas, né? Mas logo ele já decaía. Então ninguém, a família toda estava patológica por causa daquele paciente, né? A gente viu nos proprietários uma vontade muito grande de fazer o que precisava, mas a gente percebeu que não, a partir dali, até pela idade do animal, a partir dali só ia ter sofrimento para todos. Então a gente sugeriu a eutanásia, tanto que os donos até marcaram com nós avaliação para limpeza dentária, porque o cachorrinho estava com os dentes sujos. Eu disse assim, gente, não vale a pena, sabe? Ele não vai melhorar a partir daqui, sabe? Eles iam sair de férias e disse, vão de férias com o cachorrinho de vocês, aproveitem o que dá. A gente enche de analgésico durante essas férias, cogitem, pensem, eles tiveram tempo para pensar juntos, sabe? Então, eles confiam em mim como veterinária. Eu podia ter feito a avaliação para limpeza dentária, ter feito a limpeza dentária, entende? Eu ia ganhar dinheiro com isso, por exemplo. Mas aqui o que estava em jogo era a qualidade de vida daquele animal. Ele não estava bem. E ele não ia ficar bem. Ele só ia piorar dali para frente. Então, eu fui franca com os proprietários. E eles me agradecem hoje por isso, né? Mas... Daqui a pouco tu ia fazer essa limpeza, tu ia submeter esse cachorro à anestesia, um monte de coisa, e talvez ele não sobrevivesse a essa anestesia. Imagina a culpa também desses proprietários de, por que eu fiz isso? Né? Então, isso também é uma coisa que ser bem avaliado, e por isso tu precisa confiar no profissional que tu tá levando. Porque a gente não tem, nós leigos nisso, não temos esse conhecimento técnico das coisas. Né? Então, essa confiança eu acho fundamental. E depois, Lia, porque muitas pessoas não olham para a dor do luto pet. A gente já conversou sobre isso, né? Que era só um cachorro, era só um gato, às vezes até os próprios familiares menosprezam um pouco a dor que tu tem, porque o vínculo que tu tinha às vezes era muito maior do que os outros da família, né? Eu tenho amigos próximos que não admitem ver gente sofrendo por causa de perda de bicho. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho
qual que é o cuidado que a pessoa tem que ter com o psicológico dela depois que ela passa por essa situação. Deve ser olhado, é bom que ela vá num profissional para ter acompanhamento, porque isso ele vai ser tapado com outras informações para que tu não olhe para o problema, mas lá para frente ele pode te dar um gatilho e tu nem sabe que é por causa disso que está acontecendo. Exatamente. Porque muito que acontece, a gente passa tanto tempo da nossa vida. Eu acho que hoje isso está mudando, tá? Graças a Deus. Mas eu acho que por muito tempo a gente ficou ouvindo que um bicho é só um bicho, vamos colocar ele no lugar dele, para de chorar por isso. Ah, vai lá e pega outro, tá chorando, sabe? Essa minimização da importância e da que esse pet tem na vida de cada um, que é diferente, sabe? O espaço que os meus pets têm na minha vida é diferente do espaço que eles têm na tua, é diferente. Então a gente não pode ficar comparando, e muito menos comparar o sofrimento, né? Só que por muito tempo a gente ficou ouvindo isso de tá chorando por quê? É só um cachorro, é só um gato, é só um coelho, ou seja o bicho que for, que a gente acaba comprando isso e dizendo, tudo bem, morreu meu cachorro, é vida que segue, vou empurrar isso para baixo do tapete, seguir minha vida e tudo bem, eu vou deixar para sentir quando, sei lá, eu perder minha mãe, meu pai, meu avô. Sim. Só que é de extrema e fundamental importância a gente olhar e sentir. Independente se o teu vizinho tá te dizendo ou o teu amigo tá te dizendo, levanta essa cabeça, era só um cachorro, daqui a pouco tu compra outro. Tudo bem, mas aqui esse outro que eu vou ter, ele não vai ser o que eu perdi. E isso é um problema porque eu pego um outro cachorro querendo substituir. Uhum. Não vai. E daí eu fico ali, ó, só empurrando a sujeira para baixo do tapete e uma hora eu vou tropeçar. Então é importante. Para, sente esse luto, chora, fica com raiva, sabe? Se culpa, se desculpa, sabe? Nega se for preciso, mas é importante que se passe por esse luto. É importante olhar, é importante validar. Eu acho que é isso, sim, sabe? Porque as pessoas não validam, tanto que é o luto não validado que a gente chama, que vem para morte de pets, separações, tipo casal, Sim. de cidade, mudança de emprego. Esse tipo de luto a gente tende a não reconhecer, a dizer, imagina, isso passa. A Mas gente não. se adapta, né? Tu se adapta às situações porque nós somos seres adaptáveis. Não quer dizer que a gente superou aquilo, Exato. né? E então, se fosse meu cachorro, eu tive que fazer eutanásia na minha cachorrinha e eu sei que isso é um assunto que eu preciso olhar. Mas hoje seria diferente. Eu teria feito uma consulta com psicóloga antes para Uhum. entender junto com outra pessoa, porque é muito importante tu conversar com alguém para que tu se ouça falando, né? Mapear o que que eu já fiz por ela, o que que a partir daqui vai ser só sofrimento para ela. Tá, ok. Aí a gente decidiu, porque depois que o animal morre, que nem tu disse, parece que a gente esquece a causa que nos fez fazer a eutanásia e a gente começa a achar que a gente fez um ato de monstruosidade. Uhum. Né? Então, o nosso cérebro nos sabota e faz a gente achar que não, mas será que tu fez tudo mesmo? Uhum. Né? Então, por isso que é bom tu olhar, esmiuçar, esgotar isso, não tomar essa decisão de forma de susto. E se tu tiver mais pessoas da família, é bom tomar decisão com todos da família,
Porque um vai apoiar o outro. Porque senão tu vai olhar para o lado e quando tu sentir culpa que tu tomou essa decisão, o fulano da tua casa não tinha concordado. E aí tu vai começar a achar que tomou a decisão errada. Então, como é importante ter a concordância na família também, né? Ou o contrário, né? Tu vai dizer, bah, eu disse que não era para fazer. É. E isso que tu falou de ter um profissional qualificado para estar junto nisso é bem importante, principalmente pela questão de julgamento também. Porque a pessoa já está se julgando e já está se condenando muito. E não se enxerga, né? Tá falando as coisas, mas não tá muito claro, tá tudo meio nebuloso. E ter alguém que consiga puxar esse fio e dizer, tá, mas espera aí. Ó, tu me disse isso, isso e isso. Como é que tu pode ter feito a escolha errada se tu foi num profissional adequado que te disse que era isso, que disse que não tinha mais o que fazer, tu estava vendo o sofrimento. Não quer dizer que seja legal e fácil, mas ter alguém que te mostre ali nas evidências e no concreto tudo isso que tu disse, sem julgamento, sem condenação, sem sim, olhando de uma maneira mais não é fria, mas de uma maneira assim mais prática, colocando os pratos na de, ó, tá, vamos organizar então tudo isso que tu me falou, para que faça sentido. Uhum. Essa live a gente está fazendo, inclusive, porque não para incentivar a eutanásia, pelo amor de Deus, tanto que eu não consigo, eu como veterinária não consigo fazer. Eu passo para o Manuel fazer quando eu posso até decidir que tem que ser feito, mas eu não consigo fazer. Então, não, a ideia não é incentivar, né? Mas é dar uma luz para o coração de quem tem que passar por esse processo ou já passou por esse processo. Agora sim, existem proprietários que querem fazer eutanásia sem que o animal esteja dentro dos quesitos para isso. Aí isso sim é uma irresponsabilidade. Isso é crueldade, tanto do proprietário que quer fazer, quanto do veterinário que fizer, né? Porque se tem tratamento para esse animal, ou ele nem passou por exames, tu nem fechou o diagnóstico ainda, mas ele tá sofrendo, tá, mas a gente estudou para isso, né? A gente precisa diagnosticar o que tem e tentar, pelo menos, dar uma chance para esse animal, né? Mas, Pauli, vou lançar uma polêmica agora. Vai. Tá? Adoro, vou até tomar uma água. Porque tu tá falando que tem alguns proprietários que chegam aí e simplesmente dizem, ó, vamos fazer essa eutanásia porque eu não tenho condições financeiras de manter esse animal. Será que às vezes aceitar isso, esse desejo do proprietário, não seria uma, entre muitas aspas, tá? Uma benção para esse animal, pensando que eu não tenho condições de manter este animal. Ele vai sofrer, ele está doente, eu não consigo pagar e eu não vou pagar. Então ele vai ficar sofrendo sem tratamento. Aí a gente entra na mesma polêmica de um assunto que está acontecendo. Tá, não vou citar esse assunto, mas em relação a humanos. Eu acabar com o sofrimento desse animal. A gente pensa isso às vezes, sabe? Ia ser tão mais fácil para esse bicho, já termina agora com esse sofrimento. Semana que vem esse dono tem outro bicho. Então a gente não acabou com o problema. A gente atrasou um pouco o problema. Sim. E a gente colocou. A gente resolveu o problema do proprietário. E aí a gente entrou num lugar que não nos compete, que é decidir quem vive e quem morre, né?
Quando é uma decisão pelos quesitos que eu te falei, que o animal não tem mais qualidade de vida, questão fisiológica totalmente comprometida, ele vai só piorar daqui para frente, não está respondendo ao tratamento. Nesse caso, sim, tu está fazendo um favor para o animal. Mas do contrário, tu está fazendo um favor só para o dono. Porque tu não está dando a chance para esse animal de viver. Porque se ele está vivo ainda, é porque o organismo dele todo está fazendo uma ginástica com o pouco recurso que ele tem para manter esse animal vivo, né? Mas sim, tem muitos momentos que a gente pensa. Só que, infelizmente, não existe nada que fiscalize, nada que me garanta que esse proprietário não vai não vai acabar adquirindo outro animal e deixando esse animal sem recurso, quanto ele fez com esse, entende? Porque as pessoas, muitas delas têm os animais sem organizar na cabeça delas que um dia esse animal pode ter algum problema de saúde. E tem animais que têm problema de saúde logo no início da vida deles. Então, é uma questão de consciência. A gente precisaria trabalhar a consciência do proprietário antes dele ter um animal. Porque, no geral, como a gente fez a nossa última live, né? No geral, as pessoas têm os animais para alimentar o próprio ego. Então, quando ele para de funcionar, não serve mais para ti, né? Porque tu só tava para teu benefício. Então, eu entendi a tua pergunta, já pensei muito nisso. Não vou te dizer que nunca fizemos eutanásia nesse sentido, né? Por exemplo, já chegou um cachorro uma vez para nós. Até briguei com o proprietário aqui. Ele tinha tanta bicheira no olho. Ele perdeu os 2 olhos. Tanta larva de mosca que tinha. Era um cachorro que ficava na coleira, preso na casinha, fora de casa. Tinha otite. Então ele tinha bicho saindo por toda a cabeça dele. Os bichos estavam comendo ele por dentro. Tinha que fazer? Tinha que fazer. Mas a gente fez eutanásia nele. Porque a gente sabia que esse dono não ia cuidar de um animal cego. Esse animal ele foi condenado à prisão perpétua, né? Porque ele vivia numa corrente curta, numa casinha lá no pátio, todo sujo de cocô, sabe lá quanto tempo. Para a miase se formar, ela leva de 7 a 10 dias, então ele tava quanto tempo com essas miases comendo a cara dele, a cabeça, enfim, tudo, né? Então a gente optou por fazer eutanásia nele porque a gente ficou com pena do cachorro. Mas a gente não resolveu o problema. Porque esse proprietário precisaria ser processado, pagar por maus tratos. Né? Só que tem tanta gente que faz maus tratos em Caxias do Sul que tu nem imagina que é difícil tu punir todo mundo, viu? Então, nesse quesito é complicado. Precisaria, sim, ter um filtro muito grande antes de um animal humano pudesse ter um bicho. O que meu pai disse aqui? Tem casos em que tem que dar um jeito no dono. Pois é. Então, tem essa situação também, né? Mas no caso de eutanásia para proprietários responsáveis, né? A conduta seria essa. Então, como a gente citou ali no início da live, o veterinário vai fazer uma triagem para ver se é caso de eutanásia. Porque eu fiz até uma mensagem pronta no meu WhatsApp do que a pessoa precisa para uma eutanásia. Tanta mensagem que eu recebo pedindo quanto custa fazer eutanásia. Quanto custa para fazer injeção para matar o meu bichinho? Eu tenho muita gente que me pergunta isso. E aí eu tenho uma mensagem pronta que eu mando, que é: para fazer eutanásia, precisa passar por consulta, exame clínico. Aí, dependendo do que a gente vê no exame clínico, a gente vai estabelecer exames laboratoriais para fechar o diagnóstico. Fechando o diagnóstico, a gente tenta o tratamento. Se
For caso que não tem tratamento, porque já está em quadro muito avançado, aí a gente sugere eutanásia. Se tem tratamento, primeiro a gente trata. Se o animal não responder ao tratamento, a gente faz eutanásia. E a gente não faz só isso por responsabilidade do animal. Porque se a pessoa não passar por todo esse processo, ela vai ficar com uma pendência psicológica. Então, nós veterinários, a gente tem responsabilidade não só pelo animal, mas pelo proprietário também. Porque às vezes as pessoas não têm a dimensão do que é ela decidir pela morte de um bicho. Às vezes cai a ficha um mês depois. Meu Deus, eu mandei matar meu cachorro. E ela vai descobrir o absurdo que ela fez quando ela contar para alguém o que aconteceu e a pessoa dizer assim: oh, mas o meu cachorro tinha uma coisa parecida, eu tratei ele, ficou bom. Aí a pessoa se dá conta: meu Deus, eu matei meu cachorro, podia ter tratado ele, sabe? Então é todo um protocolo que a gente segue para proteger o dono também de uma frustração, porque tem gente muito mal instruída. E também assim, né? Por isso também que é canal. Porque o amigo vai dizer, mas ele teve isso e eu tratei e funcionou. E daí vai lá o proprietário xingar o veterinário para dizer como é que tu me disse para eu matar meu cachorro se o fulano foi lá. E daí também tu, com esse protocolo, com todos os exames, com tudo feito, também te protege de, Claro. sim, na situação em que estava o teu. Eu não sei como é que estava o teu amigo da tua amiga, mas o teu estava nessas condições, o teu não ia ficar melhor. Então também é uma proteção como profissional. Nossa, eu tive uma situação que eu achei que eu ia apanhar do proprietário. Uma cliente ligou para mim, disse que o cachorro estava assim, do jeito que ela me relatou no telefone, como estava o animal, era quadro de eutanásia. Uhum. Eu disse, traz, que dependendo de como tiver, a gente já faz eutanásia mesmo, né? Era uma cliente minha, eu conhecia o animal. Chegou ela com o dono, com o filho, o cachorro entrou caminhando no consultório. Eu disse, esse aqui que tu falou no telefone, eu disse, só de, só de olhar não é Tá. caso de eutanásia aqui. E o cara começou a gritar comigo, tu não vai matar ela, tu não vai matar ela. E, tipo, não vou. Não é assim que funciona. Eu não sou Deus para decidir quem vive e quem morre, né? Era aí. E aí o cara pegou a cachorra no colo e saiu batendo tudo assim as portas. Eu fiquei com dó da cachorra. Deu vontade de dizer, deixa ela comigo então. Eu fico comigo, entendeu? Com a cachorra. Mas foi foi chocante assim. Tem gente que quer porque quer. É um é um é um desinteresse pela vida, sabe? E aí eu não sei se tu tem alguma opinião sobre isso, mas uma pessoa que tem tanta facilidade de se desfazer de um animal, o que passa na cabeça dessa pessoa? Eu não sei se é desinteresse, Pauli, ou se é eu vou me desapegar, como se fosse um mecanismo de defesa, sabe? De para eu não sofrer, eu largo antes que me larguem. Sabe? Então, assim, ó, esse cachorro ele vai morrer antes de mim. Então, se eu não me importar com ele, eu não sinto. Só que sente, a gente sabe que sente. Não sente naquele momento, mas em algum momento isso vai bater na porta. E não é errado a gente se proteger da dor, porque isso a gente faz o tempo inteiro, a gente tem esses ajustamentos que a gente faz para lidar. Alguns são mais funcionais que outros, são, mas todos nós temos mecanismos e ajustamentos para lidar com o que nos dói. Mas a gente também precisa estar consciente de eu estou fazendo isso porque eu preciso me proteger. Isso eu não vou dar conta neste momento, então eu vou tirar isso de cena, vou pegar outra coisa para me distrair, porque neste momento eu não vou dar conta. Porque tem uns casos que parece muito indiferença mesmo, sabe? Não parece um mecanismo de defesa de
não quero me comprometer com isso aqui. Já tá me dando muito estresse isso aqui, já não quero mais, entendeu? Mas Tipo, como se fosse um objeto. deve ter os desinteressados e deve ter os que estão se protegendo. É, é um assunto bem complicado. Porque a gente não consegue saber como funciona a cabeça de uma pessoa que pensa tão diferente da nossa, né? Quando a gente age diferente, a gente não sabe como que funciona e o que levou a pessoa a ser daquele jeito também, Exatamente. né? Os traumas que ela viveu até ela virar uma pedra emocional, né? Claro, por isso que é tão. Por isso que expectativa eu digo que é o mal da humanidade. Porque a gente está sempre esperando que o outro seja, pense e sinta e faça o que a gente pensa, age e sente. Só que eu sou eu, o outro é o outro. A gente pode ter passado pela mesma situação. Sabe? Vamos pegar, já que a gente está falando aqui de eutanásia, dois proprietários que precisaram optar pela eutanásia. Cada um vai passar por isso de uma maneira. E não vai existir certo ou errado, a maneira certa ou a maneira errada. É a maneira que cada um consegue passar por isso. Tem gente que vai levar 3 meses para olhar para isso. Tem gente que vai olhar na hora. E é o que é possível da pessoa fazer naquele momento. Então, isso também é importante. Sair desse julgamento de o que é o certo, o que é o errado. Né? É o que é possível. Então, olhando de uma forma bem prática para resumir e finalizar, né? Senão a gente vai. Porque se for bater papo disso aí, eu bato a tarde toda papo contigo sobre isso. Mas então, tem um veterinário de confiança. Levando em consideração que você é um proprietário responsável, ama o seu pet, e amor não é só isso aqui, amor é serviço, estar em prol do outro, deixar das tuas coisas pelo outro também, né? Então, levando em consideração que tu é um proprietário que ama de verdade o teu animal, tu tem um veterinário de confiança, tu vai passar pela consulta, pelos exames necessários, exame clínico, exame laboratorial, exame de imagem, até fechar o diagnóstico. Fechando o diagnóstico, vai ser estipulado um tratamento ou uma expectativa de vida. A partir dali, se o veterinário disser que o teu cachorro, o teu gato, o teu papagaio, sei lá, se enquadra na eutanásia, porque a partir dali ele vai só sofrer ou ele não vai responder o tratamento e vai só sofrer também, aí tu pode estar tranquilo de que tomou a decisão certa, porque este veterinário, sendo uma pessoa de confiança, vai realizar um procedimento humanizado, onde o teu pet vai parar de sofrer de forma lenta e sem dor, né? E aí, a partir do momento que tu optou por isso, esse animal parou de sofrer, mas tu vai ficar com esse assunto na tua cabeça e tu tá vivo ainda. Então, é importante olhar para isso com calma e com a ajuda de um profissional. Não negligencia a dor da perda de um animal, independente se foi natural ou se foi por eutanásia. A gente não pode negligenciar isso. E não é também porque tu tá tranquilo que tu fez a escolha certa, porque às vezes tu tá assim, ó, tá, eu sei que é o melhor para ele. Eu tô tranquila com isso. Isso não quer dizer que não vá doer. Não é porque a tua consciência está tranquila que tu não está na culpa e na responsabilização de si, de meu Deus, eu matei o meu bicho, que não dói, porque dói. Dói porque é uma perda. Não tá mais ali aquele ser que costumava estar. E vai acontecer mudança de rotina. Né? Ah, tu acordava todos os dias e ia lá colocar comida para ele. Tu ia lá e abria a porta para ir para a rua. Né? Não vai mais ter
isso. E toda mudança, ela gera estresse, ansiedade, sofrimento. Então, eu fiz o que era o melhor, eu fiz o que tinha que ser feito. Vai doer. E é importante que a gente deixe doer. Eu ouvi esses dias uma frase, já faz um tempinho, não foi esses dias, e que cada vez que eu vejo ela, ela me toca de uma maneira diferente, que ela diz: às vezes precisa doer como nunca, para não doer nunca mais. Então a gente precisa sentir aquilo, porque só a partir daí a gente vai conseguir dar o próximo passo. E, e o importante não colocar nada no lugar, nem outro animal, nem outra situação. Ah, eu vou viajar para desopilar. Ah, eu vou isso, eu vou aquilo. É que nem tu disse, tem que viver e esgotar essa dor. Porque a partir dali, se tu não fizer isso até esgotar, nada tu vai viver por inteiro. E tu nem vai saber que é por isso que tu não tá conseguindo Mas curtir. ao mesmo tempo é bom a gente não colocar coisas no lugar. Mas Isso. manter a rotina é fundamental porque a rotina nos organiza. Então, assim, ó, todos Uhum. os dias eu acordo às 7 horas da manhã, continua, sabe? Não se entrega também assim pro desespero, né? Sente o que precisa sentir, mas a rotina ela é extremamente organizadora nesse sentido. Que daí tu sabe o que tu Até, precisa, tu não fica até porque a rotina ela vai te dizer que sim, uma parte muito importante da tua vida terminou, mas todo o resto não. uhum. Então nem tudo está perdido. Tu conquistou muita coisa até aqui, né? E tu vai seguir adiante. E como qualquer ferida, ela vai cicatrizar, né? Mas é para também validar tudo que tu tem até aqui. A rotina é boa. Mas eu digo assim, ó, a minha mãe falando. Vocês, com licença, né, mãe? Vocês substituíam um bicho pelo outro, uma forma, velocidade assim, que não queriam ver a gente sofrendo, né? Eu sou mãe, eu entendo, mas foi bem isso aí. Eu tinha uma cachorra, a Ariel, uma boxer. Meu pai me deu ela porque eu tava me curando da leucemia. Só que roubaram a cachorra pelo portão. Aí me deu o Tuti. Aí tá, aí o Tuti fugiu. Aí compraram a Tiffany, sei lá. Aí comprei uma gata. A gata pulou da janela e morreu. Não deu, sei lá, não deu uma semana, eu acho. Eu sei que eu tirei uma foto com a outra gata, a segunda gata. Eu tinha a cara inchada ainda, porque eu ainda tava sofrendo a morte da outra. Foi muito rápido. Então foi assim uma sucessão de botar um bicho em cima do outro. Mas, mãe, vocês fizeram por amor? Tá resolvido. Fizeram Agora eu tô me tratando. um dia. Oh, Um dia, cara, um dia eles compraram a gata em um dia. Pensa o desespero desses pais. Não posso ver sofrer. Essas crianças aqui. Bota outro gato ali no lugar. e fizeram o melhor. O melhor É, dia foi feito. é isso aí, mãe. Não te culpa, tá? Depois a gente conversa. Tu vai pagar minha terapia. Pronto. Então acho que é isso, né, Lia? Tu teria mais alguma consideração para falar sobre isso? Tô rindo aqui da tua mãe. Tá tudo bem, tudo bem, É, tudo certo. deixa, depois a gente fala. Na A verdade, Lia tá tentando amenizar. Eu vou falar contigo depois, ao vivo. sim, eu acho que esse assunto daria para ir muito longe, mas eu acho que o principal nisso é a gente olhar pra gente com compaixão também.
sabe? Com empatia, assim como a gente é empático com os animais, assim como a gente é empático com as outras pessoas, ser empático com a gente mesmo, sabe? Entender que dói, e dói muito, sabe? Falo isso, inclusive, por experiência própria, né? E sim, e dói, é sofrido, mas saber que a gente fez um bem. Não para nós, porque a gente está aqui sofrendo, mas a Uhum. gente acabou com o sofrimento, a gente deu tudo que a gente podia, e eu não tô falando só questão de tratamento, eu tô falando de amor, de entrega mesmo, e se desculpar, sabe? E se for difícil se desculpar, procurem ajuda. Tem profissionais capacitados para isso, para estender a mão, para dizer tá tudo bem não estar tudo bem nesse momento, tá? Tá tudo bem tu tá há 6 meses tentando dar a volta, tá tudo bem. Não está Cada tudo um tem um período para se recuperar, né? Não, não é matemático. Ai, meu Deus, ela tá sofrendo 5 anos a perda desse bicho. Mas deixa é dela. é como ela tá se recuperando no ritmo dela. Tem pessoas que em uma semana já bola para frente, mas não. A tua relação com o bicho era diferente da dela com o dela, então não tem como. Não sabe que espaço esse animal ocupava na vida dessa pessoa, E eu né? vou lançar uma outra polêmica agora, mas assim, ó, gente, cada um cuida de si. Isso! Vamos brincar disso. Cada um cuida da sua vida. Eu não, É uma brincadeira bem legal. porque eu não sei do outro para eu chegar com o meu julgamento e dizer, porque tu devia fazer isso. Tu não devia nada, tu devia ver o que é o melhor para ti. Escuta, lógico, porque às vezes vem algo de bom, assim, da outra pessoa, dizer, poxa, eu fiz isso, funcionou, quem sabe tu tenta e não sei o quê. Mas assim, ó, se tu vai chegar para essa pessoa e vai dizer, tu ainda tá chorando por causa disso, então fica quieta, sabe? Era melhor calar a boquinha. Não vai ajudar. Sabe? Então, É que nem aquela coisa assim. Ai, fica bem. Ah, que bom. Agora que tu me falou, eu vou. Poxa, por que que eu não tinha me dado conta disso? Agora que tu falou, eu vou me lembrar. Agora eu vou ficar bem, né? Claro que a pessoa sabe que ela tem que ficar bem e ela tá lutando contra isso, né? Todo dia as pessoas se culpam por estar se sentindo mal já sozinhas, né? e é Então, mal, isso aí. precisa que alguém vá lá e a gente pensa, tá? A gente já tá triste. A gente já tá se sentindo culpado por uma escolha que a gente precisou fazer. A gente não precisa que uma outra pessoa chegue em nós e coloque mais uma coisinha da culpa de, meu Deus, tu ainda está assim. Daí tu pensa, meu Deus do céu, eu não devia estar assim, eu devia estar melhor. Ninguém precisa de mais culpa do que as que já É, carregam. isso. Isso aí. Então, a sugestão do dia é: cada um cuida da sua vida. É uma brincadeira antiga, que está em desuso, né? Não se faz muito, mas a gente está fazendo uma campanha para voltar à E moda. se tu não sabe, porque às vezes as pessoas não falam na maldade. As pessoas falam porque elas ficam tão desconcertadas, porque ninguém sabe lidar com isso. Então tu vai dizer, tá, e aí como é que tá a Mel, por exemplo? Ah, a Mel morreu. Ah, morreu de quê? Ah, eu tive que fazer eutanásia. É Sinto desconcertante. muito, Tu sinto muito. precisa de alguma coisa, posso te ajudar em algo, Ou até sabe? dizer assim, ó, tá doendo? Bah, eu imagino, imagino, sabe? Só concorda nessa hora, só concorda, Não, né? já acha que a gente precisa vir com um baita discurso de encorajamento e de não, a pessoa só quer que alguém olhe para ela e diga: pá, que droga, sinto É, muito, meus sentimentos, tamo junto.
É, sabe? Ela não é precisa isso. que diga o que ela precisa, o que ela poderia ter feito. Ela só precisa de um ombro amigo e de um, ah, que droga, tô aí, se precisar de alguma coisa me chama. É isso. E nós estamos aí para isso também. Quem quiser compartilhar as suas experiências tristes sobre eutanásia, nós estamos aqui para isso, porque a gente tem corrida nesse assunto, tanto pessoal quanto profissional, né? Eu por fazer e a Lia por cuidar dos lutos depois. Que loucura. Então tá, prima. Foi um prazer inenarrável, como sempre, a presença ilustre dos meus pais queridos também, entre outros que entraram e saíram e os próximos que irão assistir, né? E vamos pensar no nosso próximo assunto, unindo sempre a veterinária com a psicologia, tá um negócio muito bom isso aqui. Tá ótimo. Então tá, um beijão, prima. Veio assistir. Obrigada pelo convite novamente. É sempre muito bom. Sabe que eu adoro estar aqui falando sobre esse assunto. E vamos já pensar no próximo. Já temos data, né? É isso aí. Fiquem Daqui 15 ligados. dias, né? Daqui 15 Nós dias. Agora a estamos gente se organizando. agora a gente tem um quadro quinzenal. Isso. A cada 15 dias, quarta-feiras, 4 horas da tarde, nos encontramos aqui. É isso aí. Então, até mais. Um beijo. Beijo. Tchau, tchau.